Judiciário. Reitero o cumprimento a todos, magistrados, servidores, convidados. E nós temos, nesse módulo, a coordenação do desembargador federal Joel Ilan Paciorni, que nos honra com a participação na mesa. Temos o doutor Alcides Vettorazzi, nosso anfitrião, sempre pronto, presente, colaborador. O desembargador Pamplona, nosso colega coordenador da escola que nos tem auxiliado nesses últimos 2 anos e a quem também muito devemos. E o Dr. Anderson Furlan, que também dispensa apresentações, mas cujo currículo farei em breve leitura proximamente, mas nós teremos inauguralmente a manifestação do desembargador Joel Paciorni, coordenador do evento. Sua Excelência tem a palavra. Excelentíssimo desembargador Luiz Fernando Ronco Penteado, digníssimo diretor da escola, da Magistratura Federal da 4ª Região, demais autoridades que compõem a mesa, caras magistradas, caros magistrados, servidoras, servidores, é com muita satisfação, com muita alegria que estamos na segunda fase, ou seja, na verdade é o módulo 6 do curso de currículo permanente, cujo tema é Planejamento e Gestão no Poder Judiciário, mas disse tratar-se de segunda fase porque a primeira fizemos em Curitiba, né, vocês se recordam, e a terceira fase será em Porto Alegre. Os temas versados dentro dessa globalidade de gestão foram subdivididos cientificamente, de forma a hoje e amanhã estarmos focados na questão da gestão das varas, gestão das unidades judiciárias, tema da maior importância, da máxima atualidade. E ao nos aproximarmos do final de mais uma gestão junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu quero até publicamente agradecer ao desembargador Penteado pela honra que me concedeu em coordenar este e outro evento que nós realizamos em Londrina, especificamente sobre o tema de execuções fiscais. Fiquei muito grato, desembargador Penteado, ao mesmo tempo que muito honrado com a responsabilidade que Vossa Excelência sobre mim depositou. Então, o que eu digo de início também é que tenho certeza que mais esta etapa que se desenvolverá entre hoje e amanhã terá o mesmo sucesso que tivemos em Curitiba e que foi marca registrada da gestão do desembargador Penteado, que daqui a pouco mais de um mês se afasta da escola para assumir a vice-presidência do nosso tribunal, que prova de sua capacidade, de sua competência, de seu reconhecimento por todos os seus colegas e todos os
integrantes da 4ª região. Então, quero dizer, por fim, que esta gestão que se encerra da escola foi, talvez sem qualquer desgosto às outras que antecederam, a gestão que o maior número de realizações fez, principalmente, e não só em cumprimento à norma constitucional, que trata do constante aperfeiçoamento de magistrados, mas que conseguiu realmente trazer e reunir uma gama de temas muito importantes, muito variados, e tenho certeza que essa gestão do desembargador Penteado na escola da magistratura, que conta com uma equipe de extrema competência, ficará marcada na história do tribunal e de nós todos. Afinal de contas, todos nós somos parte da história da Justiça Federal da 4ª Região. Muito obrigado e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Bem, muito obrigado. Eu agradeço sinceramente as menções que me honram, realizadas pelo desembargador Joel, mas eu quero deixar registrado que tudo o que aconteceu, na verdade, é porque nós temos esse público qualificado e atento, dedicado, que é o destinatário do nosso trabalho. E isso acontece porque, como hoje, nesse deslocamento, nós temos a receptividade da seção judiciária sempre colaboradora. E nós temos sempre uma coordenação científica eficiente, qualificada, como apresenta do desembargador Joel. E porque nós temos sempre também participação da escola, que na verdade é gerida por um colegiado. Eu sou acompanhado pelo desembargador Pamplona e pelo desembargador Thompson. As coisas são feitas todas por um grupo. E, obviamente, dos servidores da escola que fazem essa execução minudente, trabalhosa, detalhada, com a felicidade de encontrarmos com um grupo bom, qualificado e estável. O exemplo da Cristina, que tem o tempo da fundação da escola, com um breve período de afastamento, ainda que ela tenha entrado adolescente lá. A escola já tem 12 anos, Cristina? 12 anos. Mas o evento é para nós tratarmos sobre planejamento e gestão do Poder Judiciário. Eu reitero, comovido, o agradecimento ao desembargador Pastiornik. E me perdoem, eu não estava preparado, não gosto muito de falar nomes, mas pelo pecado de esquecer alguém, ao contrário do elogio, isso passa a ser depois um motivo adicional para mim de sofrimento, de tensão, que se há algo que me incomoda extremamente é ser injusto. Isso é um pouco da filosofia de São Tomás também, fazer o bem e evitar o mal. Mas também não é para ficarmos filosofando, vamos pôr a mão na massa.
A conferência que teremos é Gestão do Processo de Execução Fiscal, Situação Atual e Novas Tendências, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor Juiz Federal Anderson Furlan Freire da Silva, Juiz Federal da Vara de Execuções Fiscais de Maringá, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa e Universidade Federal do Paraná, doutorando em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, professor da Escola da Magistratura Federal do Paraná, autor do livro Planejamento Tributário pela editora Forense, além de outras obras e artigos jurídicos, especialmente na área de direito ambiental, tributário, penal e processo civil. E aqui vai uma confissão também aos egressos do último concurso, dos afiliados. Muitas das questões de direito ambiental do último concurso foram inspiradas na obra do Dr. Anderson, também um pouco culpado pela aprovação de vocês. Então, eu agradeço novamente a participação e a presença de todos. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Juiz Federal Anderson Furlan Freire da Silva, e para a comodidade nossa também desconstitua a mesa e nós iremos assistir de camarote. Perfeito. Sua Excelência, bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite que me foi feito e aproveitar esse instante para parabenizar a gestão da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo desembargador Penteado, uma gestão aí que se consagrou pela iniciativa de estar sempre procurando melhores formas para aperfeiçoar os magistrados da 4ª Região, e que os cursos oferecidos, certamente, além de aperfeiçoarem individualmente cada um no exercício das suas funções jurisdicionais, certamente também auxiliaram aqueles que participaram nos concursos de promoção que foram levados a cabo nos últimos tempos. Também agradecer a presença aqui dos desembargadores Otávio Pamplona, Dr. Joel Paciornik, entusiastas da execução fiscal e do planejamento no Poder Judiciário. Igualmente, ao Alcides Vettorazzi, nosso anfitrião nessa data, pela acolhida tão boa, aos amigos da imagem, na pessoa da Cristina, que sempre também recebe todos os colegas, e cumprimentar a todos os amigos, conheço quase todos aqui nessa plateia, na pessoa do nosso ex-presidente da JUF, o Gabriel Bedi, e do meu presidente, Antônio César Bochinek, presidente da PAJUF, que, em nome de quem cumprimento todos os amigos e colegas presentes aqui nessa ocasião. Eu venho conversar aqui com vocês, um bate-papo entre amigos, para trazer umas breves reflexões sobre a execução fiscal. E eu queria pontuar essas nossas reflexões em dois campos muito distintos, que é a situação atual, como a execução fiscal ela é gerida hoje, e uma segunda análise, como ela pode ser gerida amanhã. Essa reflexão sobre como ela é gerida hoje vai se pautar basicamente sobre a gestão dos processos físicos, que é a realidade hoje que muitas varas ainda se encontram. Muitas varas ainda gerem processos físicos de execução fiscal, com todo aquele trabalho, aquele tempo morto, perdido durante a tramitação. Mas temos que nos preparar também para o futuro que se avizinha muito próximo, que é o tratamento da execução fiscal, a sua gestão no âmbito do processo eletrônico. E para isso, eu trarei para vocês, na segunda parte dessa exposição, um projeto que nós desenvolvemos na Vara de Execuções Fiscais de Maringá, que é a elaboração de novas interfaces para o EPROC. Nós já apresentamos essa proposta para a Corregedoria e venho aqui então como um caixeiro viajante trazer de novo essas ideias para que, quem sabe, caso os colegas gostem dessas ideias, a gente possa levar a cabo uma verdadeira assim, Wikipédia processual, todo mundo colaborando um pouco,
e quem sabe o núcleo de informática do tribunal conseguir transformar o nosso EPROC, que é muito bom, não tenho dúvidas que é o melhor do Brasil, mas deixá-lo ainda melhor, com uma interface mais usável assim, para o usuário, mais agradável e com mais interação e, o que é importante, muito mais automação. Porque não é importante para nós hoje termos apenas servidores inteligentes fazendo trabalhos burocráticos. Nós temos que ter servidores inteligentes fazendo trabalhos inteligentes e deixar que o trabalho burocrático e a automação processual seja feita pelo EPROC. E hoje, infelizmente ainda, o processo eletrônico da quarta região caminha para a automação, mas ainda, por ser uma ferramenta genérica, ainda falha na automação para diversas especificidades processuais. Então, é como uma analogia que foi apresentada pelo Dr. João Pacione no encontro na corregedoria. Nós temos hoje um machado para cortar diversos tipos de lavouras. Nós podemos cortar uma floresta, onde o machado vai servir muito bem, mas o machado também servirá para cortar um canavial, onde ele não é tão útil assim. O que nós precisamos então é diferenciar os campos de atuação do EPROC e em cada campo desse, na medida do possível e da tecnologia, tentar customizar para que os juízes, os servidores e os demais usuários possam ter uma utilização mais ampla, mais efetiva, mais eficaz, e ele consiga ser mais inteligente, mais automático, mais eficaz e eficiente nas suas funcionalidades. A situação atual da execução fiscal hoje no Brasil. Então eu trago para vocês aqui, nesse primeiro slide, uma exposição de motivos que é de 2006, baseada no estudo de 2006. Essa exposição de motivos dizia que, em média, a fase administrativa de uma execução fiscal durava 4 anos para ser concluída e a fase judicial 12 anos. Todavia, menos de 1% do estoque da dívida, que naquela época era de 400 bilhões de reais, ingressava nos cofres públicos anualmente por intermédio da execução fiscal. Isso considerando os leilões e os parcelamentos. Em 2011, o estoque da dívida ativa já era de quase 1 trilhão de reais e a arrecadação foi de apenas 3,6 bilhões nas execuções fiscais. O CNJ elaborou um estudo recentemente, e nesse estudo, chamado Execução Fiscal no Brasil e Impacto no Judiciário, ele concluiu que aproximadamente 60% dos processos de execução fiscal vencem a etapa de citação. Ou seja, 40% dos processos não chegam sequer à fase de citação. Desses com citação, 25% de 60%, então 15% daquele montante total, chegam até a penhora. Dos que chegam à penhora, que já é um percentual muito reduzido, apenas 16% dessas penhoras acabam resultando em leilão. Também se concluiu no estudo que 47% dos processos ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação. Em 46% das tentativas de citação por AR são exitosas, contra 47,1% das tentativas por oficial de justiça e 53% de tentativas de citação por edital. Então, pode-se perceber que a citação por AR ainda, considerando o baixo custo dela, é um meio efetivo de citação e que concorre em igualdade de condições com a citação por oficial de justiça. Como eu disse, em 15% dos casos há penhora de bens, e somente 33% dessas penhoras resulta da apresentação voluntária de bens pelo devedor. Ou seja, o devedor é citado e ele mesmo toma a iniciativa de nomear bens a penhora. Só que apenas 2,6% das ações de execução fiscal resultam em algum leilão com ou sem êxito. E do total de processos, o leilão gera recursos suficientes, e aqui vem o caos, para satisfazer o débito em apenas 0,2%. Então, tirando a parte do parcelamento, tirando a parte do pagamento espontâneo, quando há leilão, apenas 0,2% dos leilões conseguem satisfazer integralmente o débito executado. Podemos perceber então que o grau de sucesso das ações de execuções fiscais
é relativamente alto. Em 33, quase 34% dos casos, a baixa ocorre em virtude do pagamento integral da dívida, e sobe em 45% dos casos em que houve licitação pessoal. Então, naquele universo onde houve licitação, em 34% dos casos, a parte vem e paga a dívida, seja pelo pagamento espontâneo, seja ainda pelo leilão que satisfaz toda aquela obrigação, seja ainda pelo parcelamento que é cumprido até o seu final. Isso é importante porque, se der tempo, vou trazer para vocês também um programa de parcelamento que nós desenvolvemos, onde nós conseguimos arrecadar com o parcelamento mais do que arrecadávamos com os leilões. E a Vara de Maringá, ela, entre 2006 e 2010, foi a Vara do Paraná que mais arrecadava com leilões, apesar do seu baixo número de processos em relação às demais varas. Tudo em razão da gestão da execução fiscal. Agora, um dado preocupante: a extinção por prescrição ou decadência é o segundo principal motivo de baixa da execução fiscal, respondendo por quase 28% dos casos. Ou seja, a execução fiscal é extinta, vou fazer um gráfico daqui a pouco, quase 1/3 dos casos em razão do reconhecimento da prescrição ou decadência. Isso por vários motivos, mas principalmente em razão da prescrição intercorrente, naqueles casos de suspensão do artigo 40, onde o processo foi parado mais 5 anos sem qualquer atividade da Fazenda Nacional. No universo dos executados que aderem a algum tipo de programa de parcelamento, quase 65% cumprem integralmente com as obrigações pactuadas. E se nós formos ver, mesmo no âmbito do parcelamento judicial, que é o programa desenvolvido, esse índice se mantém constante, e é por isso que muitas vezes o parcelamento judicial é melhor do que a realização de leilões, porque ao invés de expropriar um bem da empresa executada, é possível que o juiz consiga trazer a empresa que queira voltar para a legalidade, pagando prestações compatíveis com o seu faturamento e assim, num prazo de tempo razoável, pagar a sua obrigação fiscal e conseguir, como se diz no âmbito, em linguagem popular, limpar o seu nome, que é, ao contrário do que a gente pensa, o que muitas empresas, muitos executados realmente necessitam, querem e desejam. Eu tive uma experiência muito importante com as audiências de conciliação fiscal que eu realizei na Vara Federal, porque até então não era comum execuções fiscais realizarem audiências de conciliação. E a partir daquele momento em que eu ficava frente a frente com o executado, eu conseguia perceber que muitos executados, o desejo deles, apesar da empresa estar extinta, era conseguir voltar para a legalidade, era conseguir, entre aspas, limpar o seu nome. E para isso eles sacrificavam até a economia familiar, sacrificavam bens para poder liquidar aquela obrigação em casos que sequer era possível um parcelamento administrativo. E a gente percebia assim, a boa vontade daquelas pessoas que durante muito tempo tentaram gerar empregos, fazer a economia crescer, mas que por motivos diversos não conseguiram que o seu empreendedorismo resultasse num sucesso efetivo. E aí, levados à bancarrota, ficavam naquele limbo onde o nome sujo, uma execução sendo movida numa vara federal, muitas vezes com redirecionamento contra o sócio, numa situação que muitos deles me confessavam que prejudicava até o relacionamento familiar. Porque quando a esposa, filhos, etc., recebiam citações em casa, acabavam por desagregar o núcleo familiar. E é algo que para a gente, e para muitos juízes, talvez passe despercebido. Porque lidando com um papel, muitas vezes podemos esquecer o lado humano daquela relação processual. Mas aquele lado humano existe. E aquele lado humano, muitas vezes, o que ele mais precisa é de condições necessárias para poder quitar suas obrigações, para poder, como muitos deles me diziam nas audiências de conciliação, deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sem saber que está com, entre aspas de novo, um nome sujo na justiça. E essa experiência eu só tive depois de muitos anos de magistratura e depois que comecei a enfrentar nas audiências de conciliação, de execução fiscal, o executado, que para mim até então era um número, mas com as execuções se tornaram para mim pessoas efetivas, pessoas com anseios, pessoas desejosas de resolver uma situação pelas quais eles foram até inadvertidamente colocados. Depois do CNJ também tem o estudo do IPE. O estudo do IPE
traz dados também esclarecedores sobre a execução fiscal. Diz o estudo do IPE, nos processos onde houve citação, o percentual de constituição resultou em pouco volume. No concernente à oposição à execução, ou seja, embargos, o quadro detectou o seguinte: em quase 90% das execuções não há defesa dos devedores. Não há defesa dos devedores. E aí, esse dado é importante também, de que 90% não há defesa dos devedores, porque eu vou trazer para vocês um dado comparativo entre a citação, entre a redação de PO online do Bacenjude, antes ou depois da citação. Os resultados são assombrosos, em formas de discrepância, são discrepantemente assombrosos, e mostra que, tirando aqui a carga valorativa, tirando aqui a ideologia de cada magistrado em relação à execução fiscal, mas que a PO online, considerando que 90% dos casos não há defesa, pode se transformar num instrumento efetivo para a realização da justiça fiscal. Seja lá o que esse termo possa significar para várias pessoas. Então, transferindo para os gráficos, as informações que eu trouxe aqui, em termos de penhora, em percentual, 83% é o quadro em vermelho, a fatia em vermelho, as penhoras restam infrutíferas. As penhoras realizadas, 11% do universo de execuções, a habilitação voluntária de bens, 1,7%.